Vocação, como a própria etimologia diz, vem do verbo vocare, significa um chamado, uma chamada. Obviamente uma chamada que vem de Deus, mas vocação não é só chamada, deve haver também a resposta. Então, é uma complementaridade, é um diálogo. Para mim, vocação é essa resposta que cada um de nós, cada chamado, dá a Deus para aquela exigência específica. E uma vocação, obviamente, implica em alguns passos. Não pode ser só uma resposta simples. É uma resposta que vem a partir de um discernimento, a partir de um processo. E ao fim desse discernimento, ao fim desse processo, obviamente, tem que ter uma decisão. Então, esse chamado provoca uma inquietação, provoca um discernimento que leva a uma decisão. E essa decisão é a resposta que damos à nossa vocação. Então, cada um de nós é chamado por Deus a uma missão específica e essa é para mim a vocação. E, obviamente, a resposta que damos é um ponto fundamental. Não basta ser chamado, nós temos que responder, temos que ser ativos, temos que ser proativos. A vocação não é algo estático, é algo dinâmico. A vocação nos põe em caminho. Dentro desse dinamismo da vocação, surge também a ideia de um ano vocacional. Obviamente, de tempos em tempos, é bom repensar a própria vocação, retomar esse discernimento, para assim poder responder novamente ao chamado, obviamente respondendo, fazendo aquelas adaptações necessárias que o tempo, que os sinais dos tempos nos pedem. Então, penso que esse ano vocacional, convocado para a família paulina, deve ser esse momento de graça, esse momento, uma nova provocação, um momento onde devemos refletir novamente sobre o chamado que tivemos e devemos novamente responder a esse chamado. Temos uma oportunidade. O ano vocacional é uma oportunidade de repensarmos a nossa vocação, uma oportunidade de estarmos atentos aos sinais dos tempos, ao nosso modo específico de chamado, que é a vocação paulina, a vocação dentro da família paulina, e temos essa oportunidade de tentar qualquer mudança, responder de um modo diverso, um modo mais dinâmico, um modo mais eficaz. O tema escolhido para esse ano vocacional é muito interessante, reaviva o dom que recebeste. Mas penso que deve ser entendido no contexto da carta a Timóteo, da segunda carta a Timóteo, onde vem extraído esse pequeno texto, porque às vezes se traduz como reacender ou reavivar, no sentido de manter viva essa chama, essa vocação. A vocação é como uma chama, que às vezes também, com o passar do tempo, pode perder a sua força. E é preciso ser reacendida, é preciso ser reavivada. Paulo, logo no início da carta a Timóteo, escreve essa bela exortação a Timóteo, de manter viva a chama da fé, manter viva a chama que ele recebeu. E esse versículo vem logo depois de um versículo onde Paulo recorda a história de Timóteo, recorda a fé da sua avó, recorda a fé da sua mãe, inclusive mostra um pouco a história de Timóteo, e obviamente Timóteo, que é um dos líderes das comunidades, um dos maiores colaboradores de Paulo. Paulo, para manter viva a chama do dom que Timóteo recebeu, ele começa recordando um pouco da sua história. Esse é o versículo 6, e logo depois, no versículo 8, Paulo diz algo também muito interessante. Não tenha medo, não tenha vergonha de testemunhar o Evangelho, de dar testemunho de Cristo e dar testemunho de mim, quer dizer, dar testemunho daquilo que ele aprendeu do próprio Paulo. Então, reaviva o dom que recebeste, o dom que nós temos, é recordar, voltar às origens da nossa vocação, recordar esse chamado que Deus nos fez e procurar novas formas de manter esse chamado vivo, ativo,
dinâmico, essa chama vibrante, essa chama forte, que seja capaz, obviamente, depois de iluminar e aquecer as outras pessoas. Certamente são muitos os sinais de autêntica vocação paulina. Penso que o primeiro é esse amor ao Evangelho, um amor à palavra, um amor à palavra de Deus. Nós somos essencialmente editores, temos na palavra o nosso centro, o nosso motivo de alegria, a nossa força. Essa palavra que obviamente não é só escrita, é uma palavra que se encarna, palavra que se torna vida, uma palavra que depois também, através do nosso apostolado, nós somos chamados a levar ao mundo, a dar ao mundo. Essa palavra que é um ponto de partida para um testemunho, para uma vida autêntica, para nossas diversas atividades, nossas diversas iniciativas, a palavra que dá origem a uma forma de vida, a uma forma de apostolado, a uma missão. Então, essa palavra que devemos depois transmitir nas mais diversas formas, seja em texto, imagem, em vídeo, em arte, em relações, em diversas formas. Então, o primeiro sinal de autêntica vocação paulina é o amor à palavra, o amor ao Evangelho. E, consequentemente, o amor a São Paulo. São Paulo, que é o nosso modelo, é o nosso inspirador. Saber reconhecer São Paulo como como o nosso verdadeiro pai e modelo, pode nos ajudar muito e é certamente um sinal de autêntica vocação paulina. Devemos constantemente beber dessa fonte, ir às cartas de Paulo. Então, uma verdadeira vocação é aquele que tem o prazer, que tem o gosto de reler as cartas de São Paulo, buscar em São Paulo fonte de inspiração para ser também, cada paulino, um imitador de Cristo, assim como foi São Paulo.